Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma programação de qualidade da nossa BDB Cultural. Lembrando que esse projeto, ele é um projeto do governo federal, do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, por meio de uma parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, em parceria por meio de um termo de colaboração com a Voar, Arte para Infância e Juventude. Hoje teremos um dia muito especial. Falaremos sobre bibliotecas nacionais e internacionais, experiências e vivências. E nesse sentido, recebemos aqui pessoas importantíssimas para falar de aspectos distintos dentro deste nosso recorte. Recebemos aqui a atual diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia, o IBICT, que é a professora doutora Cecília Leite Oliveira, assim como também recebemos Estamos aí, professora, tudo bem? Olá, boa noite. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E também recebemos aqui o nosso diretor do Departamento do Livro, Leitura e Bibliotecas da Secretaria Especial de Cultura, o nosso queridíssimo professor, doutor Emir Suaiden. Opa, muito obrigado. Bem-vindos. Então, é sempre uma honra poder aqui vir e aprender tanto com vocês que têm experiências tão ricas para compartilharem conosco. Então, vamos iniciar as nossas intervenções de hoje com o professor Emir, que vai falar sobre as influências internacionais nas bibliotecas brasileiras. Professor, temos tantas influências assim? O que o senhor teria a nos dizer? As influências são muito grandes, porque quando você trabalha com biblioteca pública, principalmente, você trabalha também com a questão da indústria editorial, com a formação de público leitor. Isso atinge tanto a educação quanto a cultura. E, em muitos países, isso só se desenvolve quando você também tem as portas abertas para acompanhar o que o exterior está fazendo, quais as dificuldades que eles estão vencendo e trazendo essas experiências para o Brasil. Então, eu acho que para fazer uma análise detalhada do desenvolvimento das bibliotecas, da colaboração internacional, você tem que fazer um estudo retrospectivo, que basicamente começa no período colonial, porque no período colonial pouco se fez em termos de biblioteca, de educação e de cultura. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, Anchieta e Nobre, praticamente acabou qualquer trabalho ligado à cultura. Quem tiver interesse em livros e bibliotecas no período colonial, tem um extraordinário livro do Rubens Borba de Moraes, que se chama Livros e Bibliotecas no Período Colonial. Mas, basicamente, a primeira biblioteca pública fundada no Brasil foi a Biblioteca Pública da Bahia, numa proposta de uma pessoa chamada Pedro Gomes Ferrão de Castelo Branco. Era um particular, não era do governo, e ele já via a necessidade da Bahia ter uma biblioteca. Posteriormente, devido à invasão de Napoleão ameaçando de Portugal, transferiram a Biblioteca Real de Portugal à Imprensa Real. Isso deixou uma marca, porque Biblioteca Real não era para toda, era só para a família real. Então, deixou uma marca nas bibliotecas brasileiras no início de elitização e preservação. Você só encontra um resquício em 1922, na Semana de Arte Moderna, que foi o primeiro grande evento reunindo intelectuais. E esses intelectuais, em 1922, passam a contestar o governo, pedindo que era necessário um investimento numa cultura mais nacionalista. Até então, a cultura das bibliotecas brasileiras era uma cultura reflexa, copiada dos exemplos da França, Estados Unidos, Inglaterra,
mas que realmente não tinham um grande apoio no Brasil. Surge nessa época, logo depois da Semana de Arte Moderna, a extraordinária figura de Monteiro Lobato, que é considerado o primeiro editor brasileiro. E Monteiro Lobato passa a cobrar o secretário de Educação, de Cultura de São Paulo, por que a gente tinha que ter uma indústria editorial. Não havia indústria editorial até então. E depois, o grande reflexo também da Semana de Arte Moderna foi a construção da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, na Avenida Consolação, um prédio realmente feito para ser biblioteca. Os demais prédios eram todos improvisados. E isso deixou uma marca no próprio desenvolvimento de São Paulo. Em seguida, nos anos 30, você já passa para o ciclo Vargas, né? Onde predominava ainda a monocultura do café. E o Vargas, ele cria o Instituto Nacional do Livro, cria o salário mínimo, cria a Petrobras e o DASP. Quer dizer, você saía da monocultura do café e você precisava de técnicos, você precisava de bibliotecas para alicerçar o crescimento de uma nova mão de obra. Mas o Instituto tinha dois objetivos. Primeiro, era fortalecer uma indústria editorial muito incipiente ainda. E era muito caro, porque, na época, a indústria tinha que ter um parque gráfico. Esse parque gráfico vinha da Alemanha. E o Brasil não tinha mão de obra para operar esse parque gráfico, tinha que trazer os trabalhadores da Alemanha. Mas, até aí, então, as bibliotecas eram vistas como depósito de livro. Há um livro de Ana Maria Polk, a dissertação de mestrado, falando das bibliotecas reflexas. As bibliotecas brasileiras queriam refletir o que faziam os países desenvolvidos na época. E para os prefeitos municipais da época, o que valia era o livro encadernado. O livro não era avaliado pelo seu conteúdo, mas de ter uma encadernação de primeiro mundo. E aí surge a primeira noção de uma cultura nacional ligada ao livro, que foi a literatura de cordel, que surge no Nordeste, e as tiragens passam a ser bem maiores que os próprios livros. Começam a surgir as primeiras editoras, Melhoramentos, José Olímpio, Record. E, nesse mesmo período, principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos passam a investir maciçamente em bibliotecas públicas, né? Eles achavam que era a única forma de fortalecer a democracia seria investir em biblioteca pública para todos e todos. Mas isso, tanto a Inglaterra como os Estados Unidos já tinham uma indústria editorial muito forte. Esse começa a ser o primeiro contato brasileiro, que o Brasil começa a utilizar padrões internacionais. No mundo editorial, que também é um mundo globalizado, você não pode ter apenas padrões nacionais, né? E começam a transferir para o Brasil a questão da classificação de Dewey, a classificação decimal universal, catalogação na fonte que os editores... Mas, mesmo assim, as bibliotecas eram ainda depósitos de livros. Poucas bibliotecas, com exceção de São Paulo, podiam ser chamadas realmente bibliotecas. Na década de 60, surge a lei no Brasil do bibliotecário. Mas, ao mesmo tempo, surgem dois livros importantíssimos que mudaram a nossa maneira de ver a biblioteca, que foram dois livros de Scarpe e Baker, A Revolução do Livro e a Fome de Ler, mostrando como era importante diminuir a distância entre o livro e a comunidade. Mostrava as mulheres africanas que não tinham acesso ao livro, as mulheres do mundo árabe, e como isso era um problema sério no desenvolvimento educacional.
surge, ao mesmo tempo, a criação de Brasília. Inicialmente, Brasília investe num teatro nacional e a biblioteca pública, quase que invisível, leva muito tempo, chega muito tempo depois com a Biblioteca Nacional de Brasília. Aí os bibliotecários conseguem trazer um extraordinário bibliotecário espanhol, Hipólito Escolar, que ele faz um projeto para uma rede de bibliotecas no Distrito Federal. Infelizmente, essa rede, até hoje, não foi implantada. E os órgãos internacionais, como a IFLA, a Unesco e a OEA, observaram que os governantes dos países latino-americanos não davam qualquer prioridade para a abertura de bibliotecas. Então, começam a surgir no Brasil os manifestos internacionais, mostrando da grandeza da biblioteca pública, mostrando que um sistema educacional e cultural não podia abrir mão. Na década de 70, no Brasil, surge, então, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, olhando principalmente para a zona rural, através do serviço de extensão, de carros-bibliotecas, caixas-estantes. E, ao mesmo tempo, começa no Brasil a pós-graduação em biblioteconomia. Então, aparecem, como o Brasil não tinha professores com mestrado, doutorado, começam a importar, e surgem bibliotecários importantes, o Lancaster, vindo dos Estados Unidos, Robredos, vindo da Espanha, mostrando que biblioteca não era só para preservar o livro. Eles trouxeram uma visão de sistema, uma visão de biblioteca em rede, estudo das coleções, estudos de usuário, avaliação dos serviços e produtos. E aí o Brasil firma convênio com a Alemanha e França para implantar na indústria editorial o ISBN, o número padrão internacional, e também o ISSN com a França, para colocar nas revistas brasileiras o número de periódicos, né? Surgem as primeiras revistas, fontes para o início da pós-graduação. Na Paraíba, surge o mestrado em Sistemas de Bibliotecas Públicas com uma nova visão e trazendo, principalmente, o professor Lawrence Halliwell, dos Estados Unidos. O Lawrence fez, até hoje, o mais importante livro sobre a indústria editorial brasileira, né, que se chama O Livro no Brasil. Foi uma tese de doutorado na Universidade de Essex. E, ao mesmo tempo, o que o Brasil precisava, talvez, mais do que a informação bibliográfica, era a informação oral, que suplantava, né? As pessoas tinham uma necessidade de informação, porque ainda existia muito analfabetismo, desnutrição infantil. Muitas vezes, a merenda era mais buscada do que o próprio conhecimento nas escolas. A Venezuela tem um grande desenvolvimento por causa da venda do Petrobras, e constrói, com o apoio do Canadá, uma das melhores bibliotecas nacionais, e passam a colaborar com o Brasil na questão da informação oral, a informação utilitária, né? Uma biblioteca sem livros, né? Mas no Brasil houve um problema, o fenômeno da escolarização das bibliotecas públicas, que foi muito ruim, porque na medida que a biblioteca pública se transformasse numa biblioteca escolar, ela, obviamente, ia dar preferência para livros didáticos e livros textos, né? Livros textos. Leva muito tempo para a literatura infantil e juvenil ser implementada nas coleções das bibliotecas, né? Então, faltava conhecimentos que muitas vezes tinham que ver de fora, como conquistar o leitor, né? Na época, as pesquisas mostravam, né, que o acesso ao livro tinha dois componentes, né? Uma era o preço do livro, e o outro era o nível de conhecimento. Quer dizer, o preço do livro era um componente que era para a classe média e classe li. Eram os dois grandes obstáculos, né? Na década de 90, se anuncia que a gente estava saindo de uma sociedade pós-industrial, ingressando numa sociedade da informação.
Massuda foi o primeiro a revelar que a sociedade da informação seria uma sociedade de compartilhamento de recursos, onde a informação é que faria a geração de emprego, de renda, de poder, de conquistas, de hegemonia. Infelizmente, essa noção do Massuda não se conformou e a sociedade da informação mostrou que, junto com a revolução tecnológica, o grande problema das bibliotecas seria a inclusão digital para a inclusão social. Surge na Espanha a Fundação Germán Rui Pérez, investindo maciçamente no mundo editorial e leituras, trazendo novas mediações de leituras, novas metodologias, principalmente ligadas à formação do leitor literário. Não era para a biblioteca só formar pessoas na área educacional, livros didáticos e de texto, mas sim, e surge a revolução tecnológica que traz um grande desafio, que é a informação em tempo real. As pessoas não tinham mais tempo de acessar um livro impresso. O legado do século XX quando se analisa a cooperação internacional, mostra que não diminuiu muito a distância do livro. As pessoas ainda continuavam, mesmo os alfabetizados, os novos letrados, a ter dificuldade na interpretação do texto escrito. E ainda, mesmo nas universidades, a pesquisa, 60% das pesquisas eram baseadas na cópia, na cola, que está muito ligado a outro mal, que é o plágio. Então, você copiava e colava na internet e fazia o plágio mesmo em dissertações de mestrado, em teses doutorais, né? E as críticas mais fortes desse legado foram a indiferença de grande parte da população com a biblioteca pública, né? A permanente identificação com os valores e usos da classe média, né? O privilégio dado à cultura de elite. No século XXI, a biblioteca recebe o desafio. O que ela vai ser? Vai ser uma biblioteca digital, híbrida ou impressa? Então, um novo desafio, porque a juventude queria mais uma biblioteca digital, híbrida, talvez, né? Mas as pessoas com uma idade maior ainda tinham aquele amor, aquela adoração, aquela idolatração pelo livro, né? Então, passa, não só no Brasil, no mundo inteiro, a pedir um novo modelo de biblioteca pública, porque a biblioteca pública não chegou a ter uma visibilidade adequada. Porque, alegam especialistas, se ela tivesse essa visibilidade, ela estaria na agenda do governo. Então, na maioria dos países, parece que na América Latina, somente o Chile tem um orçamento adequado para implantar um sistema efetivo de bibliotecas públicas, né? Há 2, 3 anos atrás, eu tive no Chile e me pediram para falar para o secretário de Educação e de Cultura para ele autorizar os migrantes haitianos indocumentados a frequentarem a biblioteca. Então, a biblioteca tem que ter essa visão da inclusão social em todos os níveis, né? E por isso que, mesmo no Chile, os trabalhos publicados lá mostram como a biblioteca é importante para superar as crises econômicas, sociais e, recentemente, até a pandemia. Na Espanha, a mudança brusca, né? Que, em vez de formar um público leitor, as bibliotecas resolveram tentar fortalecer a economia. Então, muitas bibliotecas espanholas, e já tem isso no Brasil, elas trabalham com a geração de emprego e renda. Mas o maior exemplo internacional foi a Biblioteca Pública de Nova York. A Biblioteca Pública de Nova York chegou à conclusão que os migrantes chegam todos os dias, geralmente com uma família enorme,
geralmente não sabem a língua, não têm mão de obra qualificada. Eles passam fome 2, 3 dias, na outra semana vão assaltar. Então, elas resolveram quase que adotar, fazer uma publicação específica, né? Primeiro, eles dão cursos gratuitos do inglês para o migrante. Segundo, ensinam o migrante a fazer um currículo, procurar um emprego, ir atrás do green card. Quer dizer, tornar-se uma pessoa útil para o sistema americano. Então, isso foi realmente muito importante, né? E, realmente, a biblioteca hoje ela tem que... A atividade principal é a transferência da informação. Não importa se é informação oral, bibliográfica, virtual, mas você tem que alinhar todos os níveis da comunidade, desde a formação para a cidadania até a produção científica, as patentes, visibilidade internacional. E isso passa a biblioteca a ter uma responsabilidade social também na formação do pesquisador. Hoje, se você quiser formar um pesquisador para que o país tenha um crescimento científico adequado, há uma necessidade do investimento, não pode-se mais falar em copia e cola. Você tem que realmente criar um pesquisador que tenha capacidade de produzir conhecimento e patentes, cada vez mais. É uma responsabilidade social. Por isso que tanto a escola como a biblioteca pública têm de investir na questão do mérito. Os melhores alunos, melhores usuários, esses que vão ingressar no mercado de trabalho, que vão ingressar em universidades, tudo isso, né? Por exemplo, hoje, no exterior, a biblioteca escolar tem... A biblioteca escolar, numa escola, ela fica no centro de coordenação pedagógica. Ela que realmente traz novos títulos, resumos, produção científica para alicerçar. Quer dizer, tem que ter uma importância muito grande, né? Mas, cada vez que muda a sociedade, cada vez que um novo termo é introduzido no dicionário, vem novas responsabilidades para as bibliotecas públicas. Por exemplo, em 2017, o dicionário de Oxford introduziu a palavra pós-verdade. Isso foi um impacto grande, porque você estudando a pós-verdade, você vai ver que tem muita coisa do fake news, tem muita coisa da desinformação e tem muita coisa da manipulação. Às vezes, dados, informação e conhecimento são manipulados. Então, caberia à biblioteca pública, essencialmente, dar uma versão exata do que é validar a informação. Não é fácil validar a informação. Mesmo quando você estuda as coleções das bibliotecas, você vai ver que tem muitos livros impregnados de ideologia. Para você ter realmente uma consciência crítica, você tem que ser um leitor crítico. Você não pode depender do texto escrito. Eu observo muitas vezes que até em teses doutorais, como as pessoas dependem do texto escrito. O próprio Humberto Eco dizia: você não lê um livro para acreditar no texto, você tem que ler para questionar o texto. Quer dizer, surge, então, esta questão de agregação de valor, de você ter um conhecimento cultural para realmente não ficar dependente do texto escrito, porque você sempre vai ser dependente, nunca você vai ser produtor de informação, né? Então, realmente, surge na Espanha a palavra aparofobia, de uma autora extraordinária chamada Adela Cortina, e ela conseguiu introduzir essa palavra no dicionário da Real Academia Espanhola. O que quer dizer? Ela demonstra com uma grandeza infinita que há uma perseguição contra os pobres, os mendigos, as pessoas que não têm recurso. As próprias instituições evitam
esse time. Ela diz, por exemplo, quando vem qualquer pessoa, passa as férias nas praias espanholas, fica no hotel 5 estrelas, tem um tratamento. Quando é um mendigo, uma pessoa com dificuldades, latino-americano, o tratamento é outro. Então, as bibliotecas têm que evitar todo tipo de ismo, racismo, isolamento, e abrir as suas portas para tentando cada vez mais diminuir essas desigualdades. Senão, nós vamos aumentar essa desigualdade. Finalizando. Então, o desafio atual é a validação da informação, é a formação do leitor crítico, e não dependente do texto escrito. Isso faz com que nós tenhamos cada vez mais que mudar o próprio currículo da biblioteconomia. Esse mundo, essa sociedade do conhecimento, esse mundo globalizado, essa revolução tecnológica, mostra que cada dia é um dia diferente. Nós temos que atualizar, que ver as necessidades da comunidade e investir fortemente nas comunidades. Era isso que eu queria dizer. Esse seu recorte, essa sua leitura, ela me faz pensar, inclusive, vai ao encontro do que vamos ter agora a doutora Cecília que vai falar, que é essa necessidade de nós nos atualizarmos, né? A informação como um princípio vital da sociedade contemporânea. A biblioteca como uma ilha no oceano da internet. É assim mesmo, professor? É assim mesmo. A necessidade de atualização é muito grande. O livro, isso já foi, o livro não atrai. O profissional da informação tem que mostrar os mecanismos dessa importância, né? Então, realmente, a biblioteca hoje, ela lida com mecanismos que possibilitam cada vez mais essa formação de um leitor e até de um leitor crítico, porque realmente essa necessidade é cada vez maior. Nós não podemos continuar lamentando as desigualdades sociais, a violência. Eu vejo a sociedade da informação como as duas margens do rio. De um lado, você tem os incluídos, cerca de 10% a 15% da população brasileira. Do outro lado, você tem os excluídos. Quer dizer, é uma onda imensa. De um lado, onde você tem a sociedade da informação, as palavras-chave são pleno emprego, a qualidade do ensino, o investimento em cultura e na ciência. Do outro lado, você tem o desemprego, realmente, e além do desemprego, a violência. Então, realmente, nesse mundo, você tem que usar o livro, a biblioteca e a cultura para democratizar todos esses acessos. Então, eu vejo que você, hoje, um componente fundamental é essa estrutura tecnológica. Nos Estados Unidos, no ano passado, foram inauguradas 3 bibliotecas totalmente eletrônicas, totalmente digitais, onde o impresso não entra. Então, é uma mudança muito grande para a biblioteconomia. E isso, por isso tem a necessidade de atualização, mas atualização cada vez maior, não basta uma atualização local. Você tem que ver que está no mundo globalizado. As atualizações podem vir da China, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, de qualquer canto, mas você tem que atualizar. Senão, você vai perder o bonde da história. Professora, a senhora que está com esse trabalho no IBICT, e aí a gente vê como é forte, como é firme esse discurso e a necessidade dessa atualização e de nós estarmos preparados para esse novo momento que a informação também começa a ter a biblioteca como uma ilha realmente nesse oceano da internet, não é verdade, professora? É isso aí. É muito interessante porque o Emir começou falando da questão histórica e eu estou começando já mais próximo. Mas eu queria antes agradecer a oportunidade, parabenizar a você, coordenador Linhares, pelo trabalho na Biblioteca Demonstrativa, Trabalho Cultural, o professor Emir como diretor da diretoria, do departamento
do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca, que está tendo e nos dando o prazer de reabrir essa nossa BDB, porque eu tenho a BDTD e sempre confundo no IBICT. Mas, enfim, uma biblioteca super importante e que precisava muito abrir suas portas novamente. Então, é um prazer muito grande participar desse momento inicial da biblioteca. Mas eu queria começar fazendo referência ao papel da informação como base no nosso mundo. Hoje, a informação é base. A informação é combustível, é sangue, é o princípio vital da sociedade contemporânea, porque ela permeia todas as atividades humanas, todas as ciências, transforma todas as áreas do conhecimento, as relações sociais, profissionais, de trabalho, enfim. A informação, ela está no princípio, no meio e no fim de todas as coisas. O próprio corpo é um processador de informações, e a gente começa por aí. A memória é armazenada não apenas no cérebro, mas em cada célula. O DNA é a molécula de informação por excelência, e ali você junta essa informação que vai dizer se você vai ser branco, moreno, como você vai ser. E tudo isso é um grande sistema, um grande código que junta 6 bilhões de bytes para formar esse ser humano. Então, as células do organismo são nós de uma rede de comunicação ricamente entrelaçada, transmitindo e recebendo, codificando e decodificando. E esse raciocínio sugere que o byte seja o núcleo irredutível da informação e que a informação, quer dizer, é o próprio cerne da existência. Se a própria vida, desde a vida inicial, lá atrás, como bactéria, enfim, até hoje, o homem com toda a capacidade desenvolvida que já tem, então a informação está na origem de tudo, porque as células, as partículas, o universo pode ser visto como um excepcional computador, uma máquina cósmica de processamento de informações que gera o que chamamos de realidade. O que é a realidade, se não essas informações que se cruzam, que se tornam conhecimento e que se transformam em realidade? Então, a informação significa algo mais profundo do que nos parece ser. Ela conota um princípio cósmico de organização e ordem e fornece isso numa medida exata. A informação, enquanto fonte de vida na construção do DNA, segue importante no desenvolvimento do ser e da sociedade. O DNA, essa grande descoberta que gerou a possibilidade de ampliar o conhecimento em várias áreas, ela é sempre um exemplo de como funciona essas redes, e a rede neural também é muito colocada como exemplo, mas essas redes que hoje a gente vive, as redes sociais, as redes de pesquisa, enfim, as redes tecnológicas. Então, desde que o homem registrou nas cavernas, por meio de desenhos rupestres, o seu cotidiano, até as redes sociais de hoje, né, onde a humanidade registra para além do seu dia a dia, criando realidades paralelas, memes, fake news, enfim, a informação se utiliza dos suportes que as tecnologias disponibilizam e vão dando conformidade ao mundo. Então, na verdade, hoje a gente vive, se lá atrás, na caverna, a gente tinha a pedra para desenhar e assim registrar a informação do nosso cotidiano, e hoje a gente tem esse suporte tecnológico maravilhoso, é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, ele dá ao homem a possibilidade de se mostrar como ele é. Aqueles que querem utilizar para o bem, para o conhecimento, para a ciência, para a pesquisa, para o apoio, enfim, para ajudar a humanidade a evoluir, muito bem. Mas existem muitos outros que usam para transformar a realidade, criar... agora a gente tem um nome bonito, né, para dizer o que não é verdade, mas criar as fake news, a manipular a informação, como o professor Emir colocou, e isso, na verdade, essa questão é muito séria, porque a partir daí você pode não só informar ou passar isso
para aquelas pessoas que passariam naquela caverna, mas para o mundo inteiro em questões de segundo. Então, lhe dá uma capacidade extrema de manipular a informação. Isso vem, e isso acontece em todos os níveis da vida, em todas as áreas. A gente falou do DNA, da vida, mas a economia também está se reconhecendo como uma ciência da informação, porque, na verdade, hoje a economia, a renda é muito importante. E quando a gente fala em tudo isso, a gente fala em dinheiro, e o dinheiro está, assim, completando um arco de desenvolvimento que vai da matéria aos bytes, armazenado na memória do computador e em tiras magnéticas. As finanças mundiais fluem através dos sistemas nervoso global. Mesmo quando o dinheiro parecia um tesouro material, pesado em bolsos, porões de navio, cofres de banco, era sempre informação. Moeda e notas eram apenas tecnologias de curta duração para gerar informação sobre quem possui aquele recurso, aonde está, para onde vai, por que tem, enfim. Então, eu trouxe esse exemplo da economia porque também é extremamente significativo nesse momento. A gente está falando da vida e a gente está falando da economia. Dois elementos que nessa pandemia aparecem com muita força e com muita capacidade de gerar conhecimento, de gerar aprendizado, mas também de gerar destruição, morte e sofrimento. Então, é importante que a gente aproveite esse momento para aprender com essa pandemia. É o grande aprendizado que pode ficar para a ciência, para a sociologia, para a economia, enfim, para o ser humano como um todo, esse momento que a humanidade está vivendo. E assim, a humanidade conta hoje com um acesso extremamente amplo a todo tipo de documentos e registros de conhecimento do passado e do presente, de todos os lugares do mundo, em tempo real, a partir de diversos dispositivos, do computador aos celulares. Assim, com todo esse vasto leque de possibilidades, não nos tornamos sociedades melhores, no sentido de serem mais humanas, justas e solidárias. A fome, a extrema desigualdade na distribuição da renda, gerando pobreza, até gerando um novo vocábulo, como é a parofobia da autora que o Emir citou, que eu tive o prazer de conhecer, a Adela Cortina, que é fantástico o trabalho dela também, mas, enfim, gerando pobreza, miséria, o aumento dos conflitos, a violência urbana, a intolerância étnica, religiosa, de gênero, desrespeito às questões ambientais. Todos são fenômenos que evidenciam que, apesar de todo o acesso à informação, a humanidade não se tornou mais sábia ou solidária por conta do desenvolvimento tecnológico. E é interessante perceber isso, porque fica muito claro que não basta o acesso, é preciso algo para que todo o conhecimento disponível efetivamente seja utilizado para o bem e que reverta para o benefício da humanidade, para a superação das condições estabelecidas e para uma efetiva emancipação do sujeito. É muito interessante porque a gente pensa que hoje mudou muita coisa no sistema de trabalho, no sistema que gera riqueza. A gente pensa nas grandes empresas de tecnologia, como Google, como Amazon, que são monstruosas, e a gente pensa que isso gera muita riqueza, que todas essas pessoas estão muito bem, que o mundo está no outro patamar. Mas não é bem assim. Existe uma tese de doutorado que foi da Universidade de Minas Gerais. Foi de 2014 e chama-se Intelecto Geral e Polarização do Conhecimento na Era da Informação, o Vale do Silício como exemplo. Esse rapaz fez um trabalho genial. Ele pegou, já que as grandes precisam dos componentes para comporem aqueles equipamentos, e eles normalmente são produzidos na China, ele foi à China para ver como funcionava o trabalho daquele pessoal que gerava
os elementos para a grande riqueza que era produzida no Vale do Silício. E lá a situação era terrível, trabalhava-se 14, 16 horas por dia, não se ganhava o suficiente, era um trabalho quase escravo, enfim, como acontecia há muitos anos atrás. Aí ele foi ao Vale do Silício e observou que os tecnólogos que lá trabalham também trabalham 14, 16 horas e trabalham fora da empresa, trabalham no bar, trabalham em casa, porque estão com o telefone ligado, e eles também não têm acesso ao código total daquela ferramenta ou daquele software que eles desenvolveram. Então, eles também trabalham quase como escravo, também não têm acesso a toda a riqueza e o conhecimento que eles mesmos ajudam a gerar, e que, portanto, tanto a China como o Vale do Silício mantêm alguma semelhança na forma de produzir e na forma de como os trabalhadores são tratados, ou seja, como o cidadão é tratado, com toda essa tecnologia que já foi desenvolvida. Então, foi uma tese muito rica e que me chamou muita atenção quando eu tomei conhecimento, porque ela faz esse paralelo em pleno século XXI. E a gente não para pensar nisso, a gente imagina que a realidade é outra. Na verdade, continua, assim, muito concentrada na mão de muito poucos empresários, e mesmo aqueles que contribuem para o desenvolvimento dessas grandes empresas também têm uma forma de trabalho bastante difícil. Então, todo esse desenvolvimento não levou a essa sociedade mais justa, com melhores condições de trabalho, etc. Então, até aqui, a gente consegue perceber quão grande é o oceano da internet e como é preciso saber navegar e conhecer sua dinâmica, ampliar seus recursos na busca de soluções para os problemas existentes ou criados por nós mesmos. Então, a internet possibilitou isso, possibilitou reduzir tempo e espaço, porque você consegue, eu digo sempre que a internet é um grande exemplo daquilo que é imaterial, que não se vê e que é mais real do que aquilo que a gente consegue tocar. Porque você consegue ser quase onipresente através da internet nas redes, você consegue atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo, enfim, você tem uma possibilidade enorme, mas não é à toa que a gente navega na internet. E para navegar, você precisa conhecer o mar, você precisa conhecer o barco que você tem, para onde você vai, que rota você deve fazer, e quando tem turbulência, que comportamento você deve ter. Então, a informação está nesse grande oceano, aberto para todos, e em condições muito distintas para cada um. E aí eu coloquei nessa minha fala a biblioteca como uma ilha nesse oceano, porque é na biblioteca que você tem que ter a possibilidade de ver se a informação que você obteve é verdadeira ou não. É na biblioteca que você pode encontrar o conhecimento que já foi produzido há muito tempo, quer esteja ele em suporte digital ou em suporte físico. É na biblioteca que hoje você forma grupos, tem cursos, tem teatro, tem música, enfim, a biblioteca é um porto seguro para aqueles que buscam fazer da informação e do espaço onde ela reina, que continua sendo a biblioteca, ela não é mais um templo, porque a gente já desvendou os mistérios que tornam alguma coisa mística, mas ela é, sim, um porto seguro nesse mundo, nesse oceano que a gente vive. Então, essas ilhas, esses portos seguros, são atores fundamentais no processo de desenvolvimento humano, da ciência, não só mantendo o conhecimento, de uma certa forma preservando, num primeiro momento, e também como produtora de conhecimento na atualidade. A biblioteca é um espaço também de produção, de criação. No caminhar de sua história, deixam de ser espaços que possibilitam o acesso a conteúdos por meio de seus acervos e passam a ser também espaços de criação de conteúdos. Amplia seu campo de atuação e, com a documentação, gesta a ciência da informação. Uma ciência absolutamente nova, que tem uma abordagem absolutamente diferenciada de tudo que existia antes e que, portanto, está muito
atualizada, ela é muito contemporânea e é muito jovem também, porque ela perpassa todas as áreas do conhecimento, porque a informação perpassa tudo. Então, essa ciência é uma das minhas paixões, porque ela consegue trabalhar e dar o rumo e o norte, consegue ser a marinha desse oceano internetico, para que a gente possa aproveitar o que ele tem de bom. Então, nesse contexto, especialmente pelas condições que as tecnologias de comunicação oferecem, torna-se imperativo um repensar das bibliotecas. Hoje é possível dizer que a principal missão das bibliotecas, sejam elas de que natureza forem, pode ser pública, universitária, especializada, o que for, mas a grande missão de qualquer uma delas é favorecer a criação de cidadãos ativos e informados que possam contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da sua comunidade, do seu país e dele próprio. Existe ainda uma outra questão com relação ao papel das bibliotecas, porque elas também são gerenciadoras do patrimônio cultural. Na verdade, a gente está aqui numa ação cultural de uma biblioteca que está sendo reaberta e como é importante esse papel. E esse papel, ele é muito importante porque existem no mundo digital diversos lugares e serviços, como, por exemplo, as redes sociais, que são empresas comerciais. E, como tais, elas existem enquanto suas atividades dão retorno financeiro. E podem cessar a qualquer momento suas atividades. E, quando isso acontece, quem se torna responsável pela guarda de tudo aquilo que foi publicado e discutido nelas? É preciso que exista uma instituição pública e de caráter permanente que esteja atenta a isso, que preserve as discussões que a sociedade estabelece dentro delas, os conflitos de valores e visões de mundo de cada época, da sua época, da época que você está vivendo. Afinal, discussões políticas, culturais, de valores de uma sociedade acontecem nas redes sociais e precisam estar disponíveis para uso para as futuras gerações. Então, o papel da biblioteca, e a biblioteca pública, a biblioteca institucional, e essa é quase que a grande totalidade das bibliotecas, você tem bibliotecas privadas, mas que têm um outro papel, é fundamental, porque é aí que você vai continuar tendo essa preservação digital agora. E aí é nesse ponto que eu chego às instituições públicas, bibliotecas, institutos de pesquisa, e mais precisamente eu queria chegar ao Instituto Brasileiro de Formação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. O IBICT, ele é um instituto de pesquisa do Ministério, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, e que nasce em 1954, quando a Unesco lança um manifesto motivando, induzindo os países a criarem instituições de informação, e naquele momento, informação bibliográfica. Então, naquele instante, o Brasil foi o segundo a aderir a esse chamado e criou o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, o IBBD, que é a origem do IBICT. E ali ele conseguiu avançar muito, criou o primeiro curso de documentação da América Latina, criou o primeiro curso de pós-graduação também, isso em 70, a gente comemorou agora os 50 anos, criou a primeira revista que está ativa há 50 anos, ininterruptamente, que é a revista Ciência da Informação. Então, o IBBD nasceu aí, em 1976, ele se transforma em IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Até porque quem trabalha com informação tem que estar na vanguarda, quem trabalha com informação tem que inovar. E o IBICT, o IBBD, precisava se atualizar, e ele, então, se transformou no IBICT. E hoje a gente mantém a área de educação, com pós-graduação, com mestrado, doutorado, pós-doutorado em ciência da informação, cursos livres, que agora a gente também está atuando bastante, e nos nossos produtos e serviços que vêm se desenvolvendo ao longo desse tempo. Eu não posso falar de todos, eu falei da revista Ciência da Informação, e a partir dela
a gente customizou um software que possibilitou a criação de milhares de revistas científicas eletrônicas no Brasil inteiro. A gente criou em muitas universidades, muitas instituições de pesquisa, e isso é um trabalho que o IBICT continua fazendo ainda. Fora disso, a gente tem alguns serviços que são muito importantes. A gente tem a nossa Biblioteca Brasileira de Tese e Dissertações. Você tem ali as teses e dissertações defendidas no Brasil ou por brasileiros no exterior, em texto completo, a partir da integração com as universidades onde são defendidas. A gente tem o maior, e a nossa biblioteca é a segunda maior do mundo, ela perde para a americana, que reúne todas. Então, é um motivo de muito orgulho para todos nós. Nós temos o OASI-BR, que é um grande repositório da produção científica brasileira em acesso aberto, porque nós somos e trabalhamos e acreditamos no acesso aberto, para que todos tenham essa possibilidade. E o OASIS-BR, ele reúne toda a produção científica brasileira, que é coletada pela La Referência, que é uma rede latino-americana, que, por sua vez, é coletada pela OpenAir, que é uma rede europeia, e dessa forma a gente consegue mandar ou dar visibilidade à nossa produção científica a partir do OASI-BR para o mundo inteiro. E a recíproca também é verdadeira. A gente tem também a Rede Cariniana de Preservação Digital. A gente estava falando da necessidade de preservar, e a gente hoje tem que pensar não na preservação física, mas na preservação digital, que não é tão simples quanto parece. Não é um backup que você tem que fazer. É todo um processo que significa você manter atualizadas as tecnologias para que daqui a 50 anos você possa ter acesso até aquela tecnologia que foi desenvolvida há 50 anos atrás. Então, é um processo complexo. A gente tem uma rede grande, uma parceria com universidades importantes, como Stanford, como Harvard, e isso está se ampliando e a gente está também preservando os nossos produtos e serviços. A gente também tem uma ação muito forte com a questão da sustentabilidade, informação para sustentabilidade, avaliação do ciclo de vida dos produtos, que é uma demanda da grande indústria brasileira para melhorar a sua competitividade, a gente conseguiu atender a isso. A gente tem o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas para atender o empreendedor, o microempresário que precisa de uma assessoria técnica e não tem, e a gente faz isso através de uma rede de 9 instituições de pesquisa. Enfim, a gente tem o BR-CRIS, que é um trabalho voltado para o pesquisador, é todo o ecossistema da pesquisa, e agora a gente está finalizando a integração da nossa biblioteca de teses e dissertações com o currículo Lattes, para que ela possa certificar as informações que estão no Lattes, porque a fake news também chega no Lattes. Você é autodeclarado, então você declara algo que muitas vezes você não tem, como já aconteceu o caso até de ministro que não pôde assumir porque deu uma informação, digamos, equivocada com relação à sua formação superior. Então, todo esse trabalho tem sido muito importante para o desenvolvimento do país e para a melhora da infraestrutura informacional desse país. Então, a partir daí, eu queria só trazer alguns exemplos de bibliotecas que também brasileiras, que também inovaram, e algumas muito importantes, como a Mário de Andrade, em São Paulo, que inaugurou em 2011, uma no norte de São Paulo, que é fantástica, com N atividades, assim como a de Manguinhos, que é inspirada na Biblioteca Parque da Colômbia, que também traz uma série de atividades, e ela está dentro desse conceito de que não é só um espaço para você pegar conhecimento, é para você produzir também conhecimento, e alguns projetos que fizeram com que várias bibliotecas pequenas brasileiras, e aí tem um exemplo de uma ONG chamada, meu Deus, é uma ONG do Rio, acho que é Rede, alguma coisa assim, enfim, ela premiou 10 projetos em bibliotecas que traziam soluções para a sua comunidade. Isso aconteceu em municípios do Ceará, do Rio Grande do Sul, de Sergipe, de Alagoas,
de Pernambuco, enfim, são ações que estão acontecendo e que estão se proliferando com bastante força. E, sem dúvida, isso é o presente e é o futuro, né? Então, assim, esses exemplos inovadores, tem alguns que me chamam muita atenção, de projetos, tem um no interior do Maranhão, que é o jegue livro. É um jegue com 2 cestas coloridas, cheia de livros, que vai de um povoado a outro, Alto Alegre do Pindaré, uma outra cidade, levando livros, porque lá não tem nada. Aqui em Brasília, a gente teve aquele dos pontos de ônibus e tal. Em Piracaia, no interior de São Paulo, foram instaladas pequenas casinhas de madeira que reúnem todo tipo de publicação, revista, em vários pontos da cidade. Também em São Paulo teve um projeto muito legal, chamava Livro na Faixa e Leitura no Vagão, que era voltado para o metrô. E uma muito quase pitoresca, em Niterói, um aluno de literatura criou uma biblioteca numa bicicleta. E é muito interessante porque ele vai onde estão os turistas, ele leva revistas, ele inclusive até faz empréstimo, enfim. São ações extremamente inovadoras e que traz essa vontade do cidadão de atender às necessidades ali daquela comunidade. Inclusive ele chama a biblioteca dele de leitor aprendiz, porque ele se inspirou em Mário de Andrade no Turista Aprendiz. Então, tem coisas assim bastante interessantes. E nesse contexto, a gente chega na nossa biblioteca demonstrativa. E aí eu quero finalizar falando exatamente da importância dessa biblioteca, que, de alguma maneira, uma visão de uma forma visionária, a Conceição conseguiu criar esta biblioteca, onde você tinha não só atividades culturais, mas capacitação, você tinha reforço escolar, muitos aposentados trabalhavam ali gratuitamente para isso. Um serviço de voluntariado perfeito. Enfim, é um grande exemplo dessa biblioteca que a gente vem trazendo, tanto que o Emir colocou, quanto eu já coloquei, que vem trazendo a construção desse conhecimento, desenvolvimento dessas tecnologias, mas tendo o homem como o seu foco principal, o desenvolvimento humano como a sua missão e a vontade de fazer um mundo melhor como a sua grande motivação. Muito obrigada. Eu só posso dizer aqui para vocês, da nossa alegria, da nossa satisfação. Eu estou coordenando, faço a coordenação geral dessa programação, e nós estamos o tempo todo muito preocupados como que a informação ela é usada, quer seja de formação ou de informação, para chegar no ser humano, porque ele é o agente de tudo, ele é o agente da transformação. Porque a informação na internet, ou a informação estática, né, num livro ou em algum local, ela precisa do ser humano para ser o catalisador disso tudo, para ser o agente da mudança e da transformação. Então, quero agradecer imensamente, em nome da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Dedico essa nossa conversa à nossa saudosa Conceição. Eu sei que ela está sempre nos acompanhando, ela continua em meio a nós, e esse amor que ela tinha pelos livros é o mesmo que nós temos, o mesmo amor pela informação e pelo desejo de que a gente possa construir momentos diferentes e melhores para a nossa humanidade, para o nosso meio. Muito obrigado, professor Emir. Muito obrigado, professora Cecília. Como sempre, vim aqui aprender. E aprendi muito com vocês. Abro para as considerações finais de vocês. Professor Emir. Bom, é um momento assim de muita satisfação. E eu sempre falei, o trabalho da biblioteca demonstrativa é extraordinário. Se eu tivesse algum poder,
eu elegeria a biblioteca demonstrativa como símbolo do patrimônio de Brasília, porque ninguém gerou tanto emprego, ninguém colocou tanta gente na Universidade de Brasília como a biblioteca demonstrativa. Então, realmente, essa abertura da biblioteca é um sinal que vamos enfrentar em melhores condições as crises e as pandemias. Aí nós vamos ter uma informação em tempo real que vai ser muito útil para uma nova geração. Era isso. Eu também só quero agradecer mais uma vez, dizer que as nossas esperanças se renovam quando ações como essa acontecem, no sentido de abrir uma biblioteca que foi local de encontro e de estudo de muito jovem, que hoje já não é mais tão jovem, mas que foi ali naquela biblioteca que estudou e que se preparou para a vida. Então, uma biblioteca que também conseguiu dar aos idosos muitos momentos de alegria através da leitura, através dos eventos que ali realizava. Uma biblioteca que fez Brasília mais viva do que ela sempre foi e que trouxe o contraponto ao Brasília político, porque a gente sempre pensa em Brasília no Congresso. A gente pode pensar Brasília na nossa biblioteca como também um polo de desenvolvimento importante que está renascendo com toda força e que vai contar, com certeza, com todas as instituições e pessoas que possam contribuir para que esse sonho se realize e que se realize com muito sucesso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Segue, então, a programação da nossa BDB Cultural. Até nosso próximo encontro.